Olá, meus amigos. Bom dia a todos. Graça e paz. Que Deus ilumine a cada um nesta sexta-feira. Que Deus conduza cada um pelo caminho do aprendizado, pelo caminho do ensinamento. Pessoal, estou aqui hoje para responder um questionamento de um parceiro nosso, um amigo nosso aí, sobre pré-prensagem de queijos. Colocar para vocês aí num videozinho bem rápido quais são os objetivos da pré-prensagem do queijo. Então, os principais objetivos da pré-prensagem são a gente evitar olhaduras mecânicas, né? Aqueles pequenos buracos que vão ser formados no queijo, aquelas falhas de prensagem no queijo. Alguns fatores importantes a gente considerar na pré-prensagem. Depois eu vou colocar algumas fotos aqui no grupo em relação ao que é a pré-prensagem, como ela é feita. Mas em resumo, a pré-prensagem é você juntar toda a estrutura da massa numa borda do tanque e fazer uma pré-prensagem com uma chapa de inox ou com pesos, né? Ou enfim, colocando uma chapa e fazendo uma pré-prensagem que a gente chama, formando toda aquela massa que você constituiu no tanque em uma única peça, tá? Um cuidado que é preciso entender, gente. Não adianta nós fazer uma boa pré-prensagem e depois, na hora da gente colocar essa massa na forma, nas formas, a gente quebrar novamente essa massa. Então nós vamos piorar ainda mais essa questão da olhadura mecânica, tá? Então, quais são os objetivos? Primeiro, formação de um único bloco, para facilitar a enformagem depois. Porém, a enformagem depois, ela tem que ser quebrada o mínimo possível essa massa. Então a gente vai cortando em pequenos blocos e vai colocando dentro das formas para depois ser prensado. Vai ter o objetivo principal então, de formar um único bloco, facilitar a enformagem, diminuir a olhadura mecânica, né? E deixa uma massa mais fechada, tá? Uma massa mais fechada quando a gente fala em queijos colonial, quando a gente fala em queijo com olhaduras, quando a gente fala em parmesão, uma massa mais fechada, ela é importante, é preferível. Por quê? Porque ela vai assim facilitar a fermentação, vai ajudar bastante na fermentação. Outro fator muito importante da pré-prensagem é eliminar o soro que fica entre os grãos do queijo, porque esse soro, muitas vezes ele não vamos dizer assim, ele não é... A gente não gostaria, a gente não precisa que ele esteja ali, ou ele não é bem-vindo ali, tá? Existem dois queijos que é importante a gente manter um pouco de soro entre os grãos num primeiro momento, que é o mussarela e o cheddar. Então, pessoal, o questionamento do nosso colega é o seguinte: ele faz a pré-prensagem sob soro, ou seja, ele deixa um volume de soro dentro da panela, dentro do recipiente, dentro do tanque, e faz a pré-prensagem dessa massa usando o soro. É uma alternativa válida, principalmente quando você trabalha com pequenos volumes, tá? Com equipamentos pequenos, 50 litros, 20 litros, 100 litros. Por quê, gente? Um cuidado que a gente tem que ter na pré-prensagem. Aliás, são dois cuidados, tá? Mas o principal cuidado, quando a gente vai fazer a pré-prensagem, é que essa massa, ela não pode perder muita temperatura. E normalmente uma boa pré-prensagem, ela vai de 10 a 20 minutos. O que acontece? Quando a gente tem volumes pequenos, o risco que a gente tem dessa massa perder temperatura é muito grande. Eu diria que uma variação de temperatura, vamos dar um exemplo, você cozinhou o queijo colonial a 43 graus, por exemplo. Se você for enformar e essa massa estiver abaixo de 40, 39, 40, ela já vai ter algumas dificuldades de enformar esse queijo. Eu diria que uma variação maior que 3 graus, uma perca de temperatura maior que 3 graus na enformagem, ela já começa a dar resistência ao queijo em ser enformado. Então a prensagem, deixando um pouco de soro, a pré-prensagem, aliás, deixando um pouco de soro na panela, vai auxiliar muito a manter
essa temperatura da massa mais estável, mais próxima do ideal. Quanto mais alta for a temperatura, pessoal, mais arriscado é essa questão dessa queda de temperatura. Se eu pegar um parmesão, por exemplo, que eu vou aquecer lá 52, 56, dependendo de cada processo, nós for informar esse parmesão aí com... Primeiro que o risco dele perder mais temperatura é mais alto, porque é uma temperatura mais alta. Então se ele está com 52, para ele voltar para 30, 35, é muito rápido, principalmente quando são pequenos volumes. Então, e o parmesão, esses queijos com temperatura mais alta, eles têm uma sensibilidade maior, porque eles já são queijos mais secos. Então, automaticamente, a gente precisa manter a temperatura mais adequada para a gente conseguir informar e moldar bem a peça. Então, o objetivo da pré-prensagem é esse, é a gente eliminar aquele excesso de soro que tem entre os grãos, facilita nós padronizar peso nas forminhas, tá? Hoje, por exemplo, a gente produz o nosso queijo aqui, nós temos as formas ali, o RH500, que é o denominado das nossas formas. As nossas formas variam de 670 a 720 gramas. Indiferente do lote que a gente produz, a gente segue sempre um processo, mas dá para se dizer que as peças são em média 700 gramas. Então a pré-prensagem nos ajuda muito nesse aspecto, porque a gente leva a massa sempre na mesma umidade para dentro das formas, para depois ir para a prensa. Um fator que tem que ter cuidado, meu amigo, quando você for fazer a pré-prensagem com soro dentro da panela, dentro do tanque. Um cuidado muito importante que tem que ter é com a acidificação. Por quê? Porque essa acidificação, ela pode, através da quebra da lactose, tá? Ela pode começar a produzir ácido lático, automaticamente baixando o pH. Existem 2 queijos que isso é interessante, e a gente faz propositadamente essa pré-prensagem, muitas vezes, com uma quantidade bem maior de soro dentro do tanque, que é o caso do mussarela e do cheddar, que a gente precisa fazer, no caso do cheddar, a cheddarização, e no caso do mussarela, a acidificação da massa para poder filar depois. Então, nesses 2 queijos é importante, e a gente trabalha para que a acidificação ocorra, a massa fique mais ácida. São 2 queijos que exigem isso. Porém, quando a gente pega um Minas, quando a gente pega um Colonial, quando a gente pega qualquer outro queijo, a gente não busca tanto essa acidificação da massa, principalmente antes da enformagem. Inclusive, se você buscar essa acidificação da massa antes da enformagem, você vai ter problema do queijo começar a grudar em panos, você vai ter problema do queijo ficar mais mole, né? Ele não vai pegar estrutura, tá? Então massa ácida, ele não dá uma estruturação legal. Quando eu digo massa ácida não dá uma estruturação legal, quando eu falo em queijos de média umidade. Quando eu falo do cheddar, por exemplo, que é um queijo extremamente ácido e que fica extremamente duro. Por quê? Porque aí é um processo de cozimento diferente e é um queijo muito seco. Então é outro departamento. Mas quando a gente fala em Colonial, que é o caso aqui, Colonial, Minas padrão, esses queijos mais de média umidade, é importante a gente ter esse cuidado com a acidificação. Então, pessoal, espero ter conseguido auxiliar vocês aí. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo te ajudou, compartilha aí nas nossas redes sociais, ajuda a entregar esse documento, entregar esse conhecimento para mais pessoas, e tu pode também estar autorizado a compartilhar em outros grupos aí. E um abraço e até vitória sempre. Fiquem com Deus.